Salve, 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 rapaziada! Família das duas rodas. Estamos aqui em mais um rolezinho sobre duas rodas. E hoje a gente vai falar sobre inglês. Mais especificamente, o como eu aprendi inglês, né? Como eu estudei, quais foram as práticas, quais são as metodologias, né, de estudo. O que eu acho válido, o que eu acho que funciona pra mim, não apenas para inglês, mas para idiomas de forma geral. E o motivo de eu estar falando sobre isso é porque um colega perguntou aí em um vídeo anterior, né, pediu para compartilhar as dicas. Ele está se preparando aí também para emigrar e ficou com essa curiosidade: ô Marcelo, devia gravar um vídeo aí sobre não apenas o inglês, mas o como estudar. Como foi que você aprendeu, né? O que você acha válido para aprender mais rápido, combinações, metodologias, enfim. Então, segue junto aí. Antes de mais nada, gostaria de já pedir aí encarecidamente aquele like de respeito, que ajuda demais aqui o canal. Se inscreve caso não seja inscrito. Clica no sininho, ativa as notificações para ficar sempre por dentro, né, de tudo que eu tô lançando aqui, tudo que é novo. Vamos lá? Cola! Então, meus amigos, minhas amigas, família aí das duas rodas, ou não, né? Caso você tenha caído aqui pela curiosidade no lado do inglês das coisas, mas não necessariamente pilote motos, seja bem-vindo da mesma forma, tá? Sem preconceito algum, sem rejeição. Mas então, como é que eu estudei inglês, né? O que eu fiz para aprender inglês ou qualquer outro idioma, né? Para quem não sabe, eu também estudei francês e espanhol. Um carrinho bonito, rapaz. Pois sim, de volta aqui ao estudo de idiomas. Obviamente, eu queria já deixar bem claro desde já que o meu intuito aqui não é de forma alguma dizer que eu sou o dono da razão e que qualquer coisa que eu falar aqui deve ser considerado como verdade absoluta ou como melhores metodologias de estudo, tá? Eu tô falando humildemente o que funcionou pra mim e o que continuou funcionando, tá? Já que eu gosto de estudar idiomas e eu estudo outros idiomas também. Vale lembrar também que o que funciona para Joãozinho não necessariamente vai funcionar para Maria. O que quer dizer que cada pessoa tem uma forma de pensar, de raciocinar e de aprender também. A criançada brincando, cada pessoa tem uma forma diferente de aprender. Algumas têm mais facilidade com leitura, outros têm mais facilidade com recursos audiovisuais e por aí vai, tá? Então, que isto fique bem claro. Bom, o sinalzinho está vermelho aqui, mas vale sempre lembrar que aqui no Canadá você pode ultrapassar o sinal vermelho caso você esteja fazendo uma curva à direita, tá? Já me perguntaram aqui em vídeos anteriores: pô, Marcelo, eu vejo aí o pessoal ultrapassando sinal aí vermelho, você mesmo fazendo isso de vez em quando, mas vale, tá? O sinal é ilegal quando é à direita. Inclusive eu gravei um vídeo sobre isso, né, onde eu expliquei algumas outras coisas também. Então quem não conferiu ainda, confere aqui o card que eu vou deixar aqui acima, já dá uma olhada, tranquilo? Mas vamos lá, voltar aqui ao inglês. Eu sou um cara que é bastante inquieto, tá? Eu fico entediado rapidamente. Por conta disso, às vezes é um pouco complicado eu me concentrar. Olha que carro bonito, bem conservado. Então, por muitas vezes é complicado me concentrar por muito tempo em uma mesma coisa, o que às vezes atrapalha um pouco o aprendizado ou o estudo, que se torna entediante. E por conta disso eu tenho que buscar
metodologias diversas. Mesmo que seja o mesmo conteúdo, a mesma coisa que eu estou estudando, ainda assim eu tenho que procurar metodologias diferentes para estudar aquela mesma coisa. E assim eu fico intercalando e variando. Não seria diferente com idiomas, tá? Curso de inglês é uma boa. E aí eu falo aquele curso convencional, né? Numa sala de aula com um professor, uma turma. Bom, é óbvio que é uma boa. É óbvio que tem muita validade. E é óbvio que eu sempre utilizei dessa metodologia também. Porque a prática é fundamental, tá? Então você está em um ambiente com outras pessoas estudando o mesmo idioma e tendo essa oportunidade de praticar com eles, escutar ali aquela 1, 2 horas, o que quer que seja, o seu professor falando apenas em inglês ou em qualquer que seja o idioma que você está estudando, é extremamente válido. Ah, Marcelo, mas prática por prática, então eu não poderia só me juntar com alguns amigos que também estudam inglês num shopping e praticar a conversação? Depende. Pode ser que seja uma boa, mas pode ser que seja uma tremenda furada, tá? Por que eu digo isso? Eu já tive amigos, ainda tenho na verdade, que caíram nessa besteira. Fez um curso de inglês aí durante 1, 2 meses, fez alguns colegas ali no curso e depois saíram do curso, acharam que seria benéfico para eles ficar conversando e praticando por conta própria entre si. E na época eu disse, cara, não faz isso. Vocês estão num nível muito iniciante ainda, muito básico. Ah, Marcelo, mas toda conversação não é prática? Não é bem-vinda? Depende, até certo ponto. Porque se você tá com um grupo de amigos onde todos têm um nível muito iniciante, essa conversação pode ser mais prejudicial do que benéfica. Por que eu digo isso? Porque se vocês estão ali sem alguém mais experiente no idioma, sem alguém mais avançado, sem um professor, por exemplo, e são todos de nível muito iniciante, você pode ter 100% de certeza que todos estão cometendo muitos erros. Mas muitos erros mesmo. De concordância, de pronunciação, de tempo verbal, de tudo, tá? Conjugação, tudo que você imaginar. E o problema é que água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, tá? Repetição é a chave para a gente dominar qualquer coisa. Lembrem-se disso, repetição é a chave para a gente dominar qualquer coisa. Lembra quando era criança, no tempo de colégio, que você tinha que decorar as tabuadas 2x2, 2x3, 2x4, e você lia centenas de vezes para poder de fato memorizar. E a palavra-chave aqui é essa, memorizar. Da mesma forma que a gente aprende coisas corretas por tanto repetir, a gente também aprende coisas incorretas por tanto repetir. Se você está falando 30 vezes a mesma coisa errada, cada vez que você falar mais, aquilo vai solidificando mais na sua memória. E o seu cérebro começa a tratar aquilo no automático, como se fosse o correto. E se ninguém ali sabe que aquilo está errado e todo mundo começa a repetir, fudeu. Não! Perdão a palavra, mas fudeu. Por quê? Porque às vezes uma palavra que você está usando ali, ou um verbo, o seu coleguinha não conhecia ainda. Você conhece mais ou menos, mas está usando errado. E ele que não conhecia de forma nenhuma está aprendendo de você, mas está aprendendo errado. E aí você que não sabe que está errado, vai aceitar ele usando daquela forma também. E vai pensar, opa, ele aprendeu. Só que ele aprendeu errado. E quanto mais vocês repetirem, mais complicado vai ser para vocês começarem a corrigir isso. E acreditem, vícios errados demoram a ser corrigidos, porque de tanto você repetir, fica no automático. O seu cérebro vai demorar para assimilar a correção, principalmente se não tiver ninguém para corrigir. Então sim, conversação, aula é excelente, principalmente pelo fato de você ter alguém ali para lhe guiar, para lhe dar instrução, lhe corrigir. Lhe corrigir é a parte mais importante da aula. Por quê? Por que eu digo que a parte mais importante é lhe corrigir e não a aula em si?
Porque estudar qualquer um estuda, tá? E aqui a gente vai para segunda metodologia, e que eu acho fundamental, que eu gostava de fazer isso, que eu indico meus amigos a fazerem e que minha esposa seguiu exatamente os mesmos passos. Compre uma gramática do idioma que você está querendo estudar por conta própria. Compre uma gramática. As gramáticas são muito bem feitas, muitas delas, didaticamente falando, sem erros, possuem exercícios, e você consegue fazer o seu plano de estudo independente do seu curso. Não estou dizendo que isso vai substituir o curso, tá? Eu estou falando como um complemento. E aí você monta o seu cronograma de estudo. Por que eu falo isso? Porque, beleza, por mais que um curso seja bom, às vezes o tempo é complicado para cada um. Às vezes o seu curso, como era o meu caso, era somente uma vez por semana, aos sábados, porque era o dia que eu tinha tempo. E aí aquele curso de inglês que é uma vez por semana não é tão proveitoso, porque você passa o resto da semana inteira. A semana são 7 dias. Se você tem um dia de aula, você vai passar 6 dias sem ter contato com o idioma, a não ser que você estude por fora, por conta própria. Tá certo? Então é aí que eu acho que a gramática entra como uma excelente ajuda. E aí beleza, você comprar a gramática, você consegue fazer seu cronograma de estudo de acordo com o tempo que você tem disponível em cada semana. Você pode definir, por exemplo, eu vou pegar, sei lá, um capítulo da gramática a cada 2 ou 3 dias. E aí o que eu quero dizer com um capítulo a cada 2 ou 3 dias? Eu quero dizer que geralmente essas gramáticas possuem a parte de explicação e a parte de exercício, tá? E aí você pega e fala, sei lá, verbo to be, né? Porra, Marcelo, mas 2, 3 dias para um capítulo só não é muito tempo só para um capítulo? Que geralmente cada capítulo vai ter 2, 3 folhas, 4 no máximo, juntando já com os exercícios. E aí aqui, meus amigos, minhas amigas, é onde eu já encaixo a terceira parte da minha metodologia de estudo, né? E quando eu falo minha, eu não estou dizendo que é a metodologia que eu criei, tá? Só estou dizendo que é a forma como eu gosto de estudar. São coisas que eu absorvi conversando com pessoas, lendo ou perguntando mesmo a professores, etc e tal. E fui absorvendo as dicas e montando a minha forma de estudar, baseado em tudo isso. Então já tem ali a aula, já temos uma gramática que a gente comprou no Amazon da vida, Livraria Saraiva, o que quer que você prefira. E agora a gente vai conciliar a gramática com o YouTube. YouTube, eu costumo de chamar o YouTube brincando e carinhosamente de o pai dos burros, mas por mais que eu esteja usando o termo burro, eu não falo isso de forma pejorativa, tá, galera? Eu uso o YouTube pra tudo na minha vida, até pra cozinhar. Eu falo de pai dos burros porque tudo que a gente não sabe a gente consegue encontrar no YouTube, ou basicamente 90%, 95% tudo que a gente quer, tá certo? Então até trocar o óleo da minha moto, primeira vez que eu fui trocar, eu aprendi por lá. Então você aprende tudo. Então por que eu falei gramática junto com o YouTube e por que eu falei dedicar uns 3 dias? Vamos lá, vamos seguir aqui o exemplo, sempre que a gente está estudando inglês, tá? Mas a metodologia serve para qualquer idioma, mas vamos levar em conta o inglês. Você comprou lá a sua gramática e vamos supor que, sei lá, o capítulo 1 é verbo to be. O YouTube, se você pesquisar, tem muita aula de inglês gratuita lá, de professores diversos, tanto de professores gringos, dando aula totalmente em inglês, como professores brasileiros, que aí misturam ali inglês com português na aula, né? Para justamente se adequar a quem ainda não tem um nível tão alto. E aí o que é que eu faria? Né? O que eu sempre fiz e o que eu sempre indico? O primeiro capítulo da gramática é verbo to be? Beleza. Então você vai chegar no YouTube e vai pesquisar aula de verbo to be. Beleza? Você vai encontrar muitas. Só que quando você pensar por aula de verbo to be, a maioria dos resultados vai ser de professores brasileiros ensinando verbo to be, ou seja, a aula vai ser por professores brasileiros. E aí eu seleciono umas 2 aulas de professores brasileiros sobre verbo to be. E aí depois eu pesquiso por English Class Verb to be.
Ou seja, exatamente como se escreve na gramática, só que eu adiciono English class ao invés de aula de inglês. Por que isso? Porque aí eu sei que os resultados vão vir de aulas de professores gringos. Que isso ajuda muito, mesmo que você não entenda metade do que ele está falando, vai ajudar muito a você ir destravando o ouvido e se acostumando a escutar sotaques diferentes e tudo mais. Então eu já tinha selecionado ali 2 vídeos, né, 2 aulas de verbo to be com professores brasileiros, e eu seleciono mais 2 com professores gringos. Então nós já temos aí 4 aulas de verbo to be, mais o capítulo da gramática. Tudo sobre verbo to be. Percebe por que eu dizia 2, 3 dias por capítulo da gramática? Porque não é que você vai dedicar os 2, 3 dias inteiros ao capítulo da gramática em si, mas sim ao assunto que é do primeiro capítulo da gramática. E aí eu falo 2, 3 dias porque cada pessoa tem uma realidade diferente, tem uma rotina diferente. Você pode ter aula do colégio, ou pode ter aula na faculdade, ou pode trabalhar e fazer a faculdade, ou então só trabalha o dia inteiro, enfim. Todos nós temos responsabilidades e eu não sei como está a sua rotina, quantas horas você vai ter por dia para dedicar, ou se todos os dias, não é verdade? Então, se a gente tem 4 aulas de verbo to be e mais o capítulo da gramática e os exercícios da gramática sobre aquele assunto, a banana feliz, ou não, não sei. Se você já tem essas 4 aulas, o que eu gosto de fazer é assistir 2 vezes cada aula, tá? Para justamente solidificar. Aí você fala, Marcelo, mas não é muita coisa, 4 aulas todas sobre o mesmo assunto? É, mas acredite, se você fizer isso, e você vai notar isso, você vai aprender mais. Porque por mais que sejam 4 aulas da mesma coisa, elas nunca vão ser iguais. Nunca. Cada professor tem uma metodologia diferente de explicar, exemplos diferentes. Às vezes um professor atenta para um detalhe ou outro, algum macetezinho, baseado na experiência dele, que outro professor deixou de lado ou passou batido, não falou, não comentou. Então um complementa o outro, tá? Pode confiar, é tiro e queda. Você vai perceber isso facilmente em poucas aulas. Então aí nós já temos o curso, né, convencional, nós já temos a gramática e temos aulas no YouTube complementando a gramática. Outra coisa, e aí já seria a 4ª etapa, né, ou a 4ª metodologia que eu gosto de colocar sempre junto. Nós, como seres humanos, nós aprendemos ao longo da nossa vida o nosso próprio idioma, né? Nós somos brasileiros, aprendemos português. Ninguém nasce falando português, nem mesmo nós brasileiros. Então a gente nasce chorando, apenas chorando, e a gente começa a gaguejar uma palavra ou outra, balbuciar, até que a gente começa a aprender palavras. E se você parar para pensar, como é que a gente aprende a falar português? Porque quem já teve filho sabe muito bem, ou que já teve irmão mais novo, enfim, nós aprendemos a falar as primeiras frases, palavras, mesmo antes de ir para a escola. Ou seja, antes de a gente ter uma estrutura de fato de ensino ou de aprendizado, de alguém realmente nos sentando na sala de aula para aprender. Então, como que nós aprendemos? Bom, aí é o aprendizado natural. É o aprendizado por repetição, por assimilação, tá? Então, uma vez um professor me falou isso, eu parei para pensar, eu falei, porra, faz todo sentido. Se quando eu era bebê eu fui aprendendo português por assimilação e repetição, por que eu não posso usar a mesma coisa para aprender inglês, espanhol, francês? E aí eu resolvi experimentar. E eu fiquei surpreso, tá? Eu fiquei surpreso 2 vezes. A primeira, por achar que eu estava perdendo tempo, depois de mais ou menos 1 mês fazendo isso. Por quê? Porque eu não percebi a evolução de imediato. Na minha cabeça eu não estava aprendendo nada de novo. E depois eu me surpreendi novamente quando eu fui colocado à prova, né, que eu tive que conversar com o professor e fazer a redação e tudo mais, e ele falou, cara, como teu vocabulário evoluiu em 1 mês, como teu ouvido está bem melhor em 1 mês, entendeu? Como tudo.
E por que eu falo que é um aprendizado que você não percebe, mas na hora que você é colocado à prova, você percebe uma evolução absurda? Porque, novamente, é um aprendizado natural, tá? Por repetitividade e assimilação. E aí, o que seria, então, esse aprendizado por assimilação? Bom, quando a gente é bebê, criancinha ali crescendo, qual que é o nosso ambiente de repetição e assimilação? É o meio que nos cerca. É ali dentro do nosso quarto, ali na sala de casa, na cozinha. Ou seja, é com os irmãos mais velhos, é com nossos pais, falando conosco ali palavras que a gente não está entendendo nada, mas a gente acaba repetindo algumas de vez em quando. E aí, com o tempo, a gente vai assimilando uma palavra que a gente aprendeu aqui. Amanhã a gente aprende uma segunda por assimilação através da primeira que a gente já sabia, por cenário, por gestos e assim por diante. Então, por que não aplicar isso para idioma? E aí a dica que eu dou é streaming, Netflix, Amazon Prime, o que quer que você tenha. São coisas que a gente já faz no nosso dia a dia, só que a gente pode aplicar isso para o aprendizado de idioma, né? Para acelerar o nosso aprendizado. E como que seria feito isso? Se eu estou estudando inglês, eu vou escolher filmes de histórias simples, com personagens simples, preferivelmente sem gírias, sem jargões, né? Ou seja, eu gosto de focar em filmes infantis. Era do Gelo, Procurando Nemo, enfim, Kung Fu Panda, o que você preferir. E novamente, como são filmes feitos para público infantil, eles fazem questão de ter um vocabulário mais limpo, pronúncias limpas, sem muita palavra atropelada, sem muita gíria. E aí, qual que é o segredo? Você vai colocar esse filme com o áudio em inglês e legenda também em inglês. Aí você vai falar, Marcelo, mas aí fudeu, que eu tô no inglês ainda muito básico, eu não vou entender nada. Sem problemas, assista sem entender nada. Os pais não deixam de falar com seus filhos bebês porque eles não entendem nada, certo? O objetivo é justamente esse, é estimular o seu cérebro a buscar qualquer resquício, qualquer pistazinha para aprendizado contínuo, tá? E aí o objetivo aqui não é você pegar um filme desse, que geralmente tem 1h30, 2 horas, sentar a bunda na cadeira e assistir do começo ao fim. Não, o objetivo é, ele tem áudio e legenda, ambos em inglês. Então, por mais que você não entenda, o seu cérebro vai estar assimilando e criando ali um pouco de memória, né, músculo de memória, no som das palavras com a escrita delas. E aí você tem todo o contexto do filme, tem cenários, tem personagens, tem gestos, né, expressões faciais, etc e tal. Então você vai escolher, por exemplo, 10 minutos, era o que eu recomendava, né, o que eu fazia. Você vai pegar os 10 primeiros minutos do filme hoje. Você pegou os 10 primeiros minutos e aí você vai assistir aqueles 10 primeiros minutos. Só que você vai assistir os 10 primeiros minutos sem pausa, tá? Por quê? Porque eu quero que você assista esses 10 primeiros minutos 3 vezes. Se você falar, não, mas aí vai tomar muito tempo, eu não tenho tanto tempo assim no dia, beleza, então diminui para os primeiros 5 minutos do filme. E aí, como é que você vai assistir essas 3 vezes? Você vai lá começar o filme, vamos supor que você optou por 5 minutos. Você vai assistir os primeiros 5 minutos do filme sem nenhuma pausa. Deu 5 minutos marcado no relógio do filme, você vai ver ali onde que você parou a cena, você vai voltar o filme para o começo e vai assistir novamente os mesmos primeiros 5 minutos. Com a diferença que dessa vez você vai pausando o filme para palavras que você não conhece, tá? E aí você vai falar, Marcelo, mas aí fudeu, eu vou parar a cada segundo porque eu não conheço nenhuma palavra. Não tem problema. Após algumas semanas, você já vai estar parando bem menos. Pode confiar. Então, nessa segunda rodada dos primeiros 5 minutos, você vai pausar cada palavra que você não conhece, você vai checar o significado daquela palavra no dicionário e vai anotar ela num caderninho.
E aí você despausa o filme quando entender a palavra e segue. Até que você conclua os 5 minutos, pausando e anotando cada palavra. Chegou novamente nos 5 minutos do filme, você vai pausar o filme novamente, vai voltar para o início e vai assistir novamente os mesmos 5 minutos. Só que dessa terceira vez, você não vai mais estar pausando o filme para palavras desconhecidas. Dessa vez vai ser igual à primeira vez, ou seja, contínuo, sem pausas. Por quê? Repetição, lembram? Assimilação. E na segunda rodada, você já está checando as palavras que você não conhecia. Então a terceira é meio que forçar sua memória para lembrar. Você provavelmente não vai lembrar de todas das que você checou, mas algumas você vai. E isso vai forçando o seu cérebro, vai dando estímulos ao seu cérebro para forçar o aprendizado. Tranquilo? Então, essa vai ser a terceira rodada. Terminou as 3 vezes, assistiu os 5 minutos 3 vezes, show de bola. Missão cumprida por hoje. Quando for amanhã, ou depois de amanhã, não sei quantas vezes na semana você vai querer fazer isso, mas vamos supor que chegou no próximo dia que você dedicaria para assistir filme. Você agora vai fazer o quê? Vai assistir do minuto 5 até o minuto 10, tá? Então você vai assistir aí mais 5 minutinhos de filme. E a mesma estratégia, você vai assistir 3 vezes aquele bloco de 5 minutos. A primeira vez sem nenhuma pausa, a segunda vez pausando a cada palavra que você não conhece para chegar a significado, e a terceira vez novamente sem nenhuma pausa. Você vai perceber que naturalmente as palavras vão começar a se repetir. Palavras que você viu ontem vão se repetir hoje ou amanhã, muitas delas. Por quê? Porque o vocabulário é limitado, o dicionário é limitado. Então é óbvio que palavras vão ser reutilizadas. Assim como eu aqui falando com vocês, eu repeti a mesma palavra várias vezes também. Isso é natural. E aí a gente volta novamente àquele princípio de repetição, de assimilação. E aí vai chegar em momentos que você vai perceber que vai ter palavras que você não sabia, mas que você vai aprender o significado sozinho, sem precisar olhar no dicionário. Por quê? Porque você vai ver que vai ter palavras... vai ter uma frase, por exemplo, de 3 palavras. Eu tô dando uma pausinha que eu vou dar um retorno para poder voltar. Então você vai ver que vai ter, por exemplo, uma frasezinha de 3 palavras ou 4. Mas que das 4, você conhece já 2. E aí outra, que está muito próxima delas, por gesto ou por cenário, você vai falar, poxa, essa palavra com certeza significa isso. Entendeu? E às vezes você não vai sentir nem a necessidade de olhar no dicionário de fato. E se você olhar, você vai ver, porra, eu fui na mosca. Era exatamente o que eu estava imaginando que era. Compreende? Então assim, você vai levar, sei lá, 1 semana, 2, 3 semanas para terminar um filme. Vai. Mas é uma coisa que não vai ter um peso de estudo tão grande, porque é uma coisa divertida, é uma coisa prazerosa, você fazer no seu sofá. Então é o tipo de estudo que eu gostava de fazer no final do dia, antes de dormir, que eu tava cansado. Por quê? Porque quer queira que não, você tá assistindo um filme. E é um filme divertido, porque esses filmes infantis são bem divertidos, né? Então, é uma mistura de estudo, mas que tem um peso como se fosse de uma diversão, um lazer. E após algumas semanas, 1 mês, 2 meses, você vai perceber o quanto você está pausando bem menos o filme. Quando você já estiver no segundo filme, novamente, muitas palavras dele você já aprendeu no primeiro filme, entendeu? Então, é uma das metodologias que eu mais gosto e que mais dá resultado para ganhar vocabulário, para praticar a escuta, porque você está escutando a palavra e lendo exatamente a mesma palavra, porque a legenda também está no mesmo idioma, está em inglês. Tá? Não é como um filme legendado no sentido, o áudio é em inglês e a legenda está em português, não, ambos em inglês. Então beleza, então essa é a minha 4ª metodologia. E a 5ª, que eu gosto muito também, é leitura, tá? É, sei lá, 2 vezes por semana, ou 3, dependendo do seu tempo, você pega alguns minutos para ler, tá? E aí você pode pegar artigos de notícias, de jornal, você entra no jornal qualquer em inglês, CNN, CBC, o que quer que seja, ou pega algum livro infantil, enfim. E você vai pegar uma matéria qualquer do jornal, escolher, hoje eu vou ler essa matéria.
E aí eu aplico na matéria o mesmo conceito que eu aplico para os filmes. Ou seja, eu vou ler a mesma matéria 3 vezes. A primeira vez de começo a fim, sem nenhuma pausa. A segunda vez com pausas para checar palavras. E a terceira vez novamente sem pausas, que é minha validação para ver se eu aprendi as palavras que eu chequei. Tá? E novamente, tudo isso alinhado ao curso convencional, ao professor. Por quê? Porque o professor normalmente é por isso que eu digo que ele o principal objetivo, para mim ao menos, em ter um professor, é validação, é tirar dúvidas, fazer perguntas. Porque é com ele que a gente vai validar o que a gente anda aprendendo por conta própria em casa. É ele quem vai dizer, opa, isso aqui você aprendeu correto, mas a pronúncia não é bem essa, é assim. Até porque se você está escutando um filme, você não tem ninguém ali para lhe escutar e corrigir sua pronúncia, não é verdade? Então o professor se faz fundamental para isso. Então, meus amigos, a combinação dessas metodologias é o que eu sempre utilizei para estudar idiomas, seja ele qual for. Então, obviamente, o resultado vai depender de cada pessoa. Algumas vão se sentir confortáveis com algumas metodologias, outros vão se sentir confortáveis com outras. Alguns podem ver sentido em fazer a combinação de várias delas, como é o meu caso. Tá? É como eu consegui mais resultados e resultados mais rápido. Joia, meus amigos? Então com essa eu vou me despedindo de vocês, agradecer a visita, pedir novamente aí aquele like de responsa, se inscreve no canal caso não seja inscrito, clica no sininho, ativa as notificações, segue aí o trabalho e vamos lá, seguindo o rolê aqui. Abraço e até a próxima. Fui! Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know.